galera investidora, aqui é Edmar Castro trazendo mais um vídeo sobre o mercado financeiro para vocês. Hoje, sexta-feira, eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre um setup, aquela linha de setups que eu trago para vocês. Esse aqui mais um conhecido e mais bastante funcional, bastante prático. Eu acho que vai agregar bastante para vocês, então vou mostrar um setup para vocês muito bacana. Eu gosto dele, é um setup que não dá tantas entradas, mas geralmente é de extrema positividade nas suas operações, tá? Antes disso, se você não é inscrito no canal, vou pedir para você já se inscreve aí, deixa o seu like no vídeo, tá? Depois compartilha com aquele seu amigo que está buscando esse tipo de informação. Lembrando também que além de você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho e fazer todo esse trâmite aí, vou pedir para você também me seguir lá no Instagram, tá? Por que me seguir no Instagram? Porque lá diariamente eu posto as minhas operações com o nosso operacional Coros e outras informações também sobre o mercado. Então é isso aí. Agora vamos aqui dar uma olhadinha, vou mostrar para vocês o resultado no dia de hoje. Fechamos a semana, hoje é sexta-feira, no resultado de hoje no Coros, falar um pouquinho sobre ele e depois trazer aquele setup bacana que vocês estão ansiosos para conhecer. Muito bem, então aqui já na minha tela, vamos dar uma olhadinha aqui, isso aqui é meu gráfico do Profit, tá? Olha só, então o gráfico de hoje, a tela aqui do gráfico do mini índice 10 minutos, operações hoje aqui, ó, 380 pontos. Hoje eu confesso que eu deixei de ganhar um pouquinho mais aqui no Coros, porque deu aqui pelo menos duas boas operações aqui e eu acabei não pegando aqui por vacilo, dei bobeira. Então deu aqui um trade 50 em um certo ponto aqui que eu não posso especificar para vocês. Deu um trade 50, depois deu um candle de ouro, então duas operações deram aqui. Eu acabei pegando somente uma no dia de hoje, mas foi bacana, deu uma seguradinha na operação, 380 pontos, mais um dia positivo. Então olha aqui em cima, conta real, né? Vermelho simulador, em cima em branco conta real aqui o valor. Aqui do lado meu relatório de performance. Então olha só, relatório de performance aqui do Profit. Eu deixei aqui separado o semanal, tá? Então olha só como foi a semana no Profit. Então foi uma semana extremamente positiva, todos os dias com ganhos. Mais uma vez aqui, conta real também, para vocês visualizarem aí. Resultado de hoje. Demora um pouquinho para carregar, uma única operação aqui, tá? 380 pontos. E o semanal também tá muito bacana. Fechamos a semana aí com todos os dias positivo aqui, salvo alguns dias aqui que saímos no stop gain, pegamos pouquinho, mas no demais pegamos aí na média de 250 a 300 pontos por dia. Para quem acompanha e tem lá a planilha, vamos atualizar aqui, já atualizei aqui, né, na verdade. Então a planilhinha do mês está como? Nós tivemos um stop dia 6/10, depois só ganhos, tivemos esses dias que estão em cinza aqui, foram dias que não deram entrada, pelo menos eu não visualizei entrada, então não operamos. E aqui os demais dias, segue aqui a pontuação, nós estamos com uma média aqui em cima de 92% de aproveitamento no mês, operando o Coros, tá? Lembrando que aqui na planilha eu sempre faço anotações baseando-se em um contrato. Então se a gente aumentar o número de contrato, potencialmente aqui vai aumentar também. Então é isso aí. Setup de retorno às médias, padrão de continuidade, ou seja, ele sempre vai pegar o mercado. Já tem aqui, o mercado deve estar em tendência, então o mercado está numa tendência, ele vai fazer um processo de correção e nesse processo de correção eu vou ter um gatilho de entrada. Mas o que vai identificar essa minha correção dentro do gráfico? Olha só, padrão de continuidade, recomendável que você use média móvel de 20, pode ser exponencial ou aritmética, eu gosto da exponencial, tá? O mercado deve estar em tendência para fazer a correção, ou seja, o retorno até a média de 20. Aplicações, pode aplicar no swing trade, gráfico semanal, gráfico diário, tá? Então, para você operar ações aí, é bastante interessante você utilizar esse setup aqui, ele é bastante proveitoso também. E no day trade, como sempre, eu gosto bastante do tempo gráfico de 10 minutos, então eu vou falar sobre ele no gráfico de 10 minutos
nesta apresentação. Então vamos lá. Após movimento direcional, deixando os candles afastados da média móvel de 20. Então se for na compra, ele vai se afastar da média móvel acima dela. Para um padrão de venda, ele vai se afastar para baixo dessa média móvel. Então, quando ele se afasta da média, a gente já fica observando. Pode acontecer do mercado já abrir longe da média. Aí a gente vai entender que ele vai buscar essa média. A média móvel ela vai funcionar aí como um imã para o preço, né? Média móvel quer dizer, é o preço médio, é o preço justo daquele ativo. Então, se você se distancia muito, a tendência é que a média como um imã puxe o preço até ela novamente para depois... É como se fosse um elástico, né? Ele dá aquela impulsionada, depois volta para pegar impulso novamente, tá? Então olha lá, ocorre um recuo em direção à média móvel. Então ele se distanciou, ele tem que fazer o retorno na média móvel. Então nós vamos aguardar o quê? Que esse retorno aconteça. Então e esse retorno pode acontecer aqui com 4, 5, 6 candles, com um candle. Então ele pode vir e retornar até a média móvel e tá batendo nessa média móvel. Aí a gente vai começar a ligar o nosso alerta de operação, nosso gatilho de operação. Porque quando esses candles retornarem até a média móvel, nós vamos ter a identificação de uma possível entrada. E aí esses candles, o ideal, eu gosto bastante quando ele vem e toca a média móvel e vai embora. Mas não necessariamente ele precisa tocar essa média móvel, ele pode se aproximar dela. Então como essa questão de se aproximar, a gente fica meio vago, né? Se aproximou quanto? Que distância que você pode considerar? Então, partindo dessa ideia, eu fiz algumas observações aqui, ó. Observação: no processo de retorno, o gatilho estará montado a partir do momento que, cortou aqui, desculpa, que o candle tocar a média móvel de 20. Então, o candle tocou, o gatilho é montado aonde? Se esse candle bateu aqui, a máxima dele ao ser rompida é o meu gatilho de compra, tá? Já que a gente está identificando aqui como modelo de compra. Se fosse na venda, não vai ter ilustração aqui, mas eu vou falar já para vocês. Se ele se distanciar e voltar até a média móvel, nós teremos um gatilho de venda, tá? E eu coloquei aqui o que é tolerável. O que é tolerável? Esse candle veio até a média móvel, mas não tocou. Então eu vou falar o seguinte: se ele retornar, se o candle ficar a uma distância de até 100 pontos, então até 100 pontos, sabe? Medir aqui, ó, do candle até a média móvel, tem até 100 pontos, tem uns 70, 80, 50, 100 pontos, ele vai estar habilitado um gatilho. Se ele ficar muito longe, 200, 300 pontos, aí eu já não vou considerar, porque ele veio, aproximou e pode fazer uma bagunça aqui, vai descaracterizar a minha operação. Então eu uso como regra sempre assim: chegou até 100 pontos da média móvel, se o próximo candle abrir e romper aqui e ir embora, eu tenho um gatilho nesse rompimento, tá? Então vamos deixar combinado dessa forma dentro do nosso estudo aqui, tá? Lembrando que eu não estou recomendando nada, estou dando uma ideia de operação, uma ideia de estudo para que vocês possam aperfeiçoar também o aprendizado de vocês. Muito bem, então ele veio, aí é o que eu coloquei para vocês, pode se aproximar ou pode tocar a média móvel. Tocou a média móvel, a partir daí eu vou fazer o que? Vou marcar uma entrada no retorno, na máxima deste candle eu ponho uma entrada. Meu stop vai imediatamente na mínima deste candle, tá? Então, feito isso, mas e se veio aqui, tocou, abriu um outro candle e saiu rompendo para baixo? Aí já desconfigura, né? A média móvel, o que vai acontecer com a média móvel? Ela vai provavelmente já apontar para baixo, vai desconfigurar toda a minha entrada. Voltando aqui, o rompimento eu compro. Chegou até 100 pontos, tocou aqui, eu compro, tá? Uma vez comprado, seja aqui ou seja aqui, faço a minha entrada no rompimento e o stop já vem aqui embaixo, e aí eu já vou posicionar o meu objetivo na operação. E aí, seguindo a linha que eu gosto bastante, relação 1 para 1, para que o alvo fique mais curto e mais atingível, o que nós vamos fazer? Estou correndo um risco aqui de X pontos, vou ter um alvo de X pontos, é a mesma projeção. Pode fazer isso daí, não sei fazer. Pega a projeção de Fibonacci lá como ferramenta, põe aqui no ponto 0, arrasta até a sua entrada, solta, ele vai projetar 100%, será o seu alvo para cima. Se for para baixo, a mesma coisa, faço a entrada, stop na máxima, entrada aqui no rompimento da mínima e o alvo projetado para baixo no mesmo tamanho do meu stop.
certo? Então vamos na prática, no gráfico, procurar esse tipo de operação. Vamos lá. Então, primeiramente, o que nós vamos configurar aqui no gráfico? Já estou aqui, ó, um input, 10 minutos, o tempo gráfico já está determinado. Falta uma média móvel que eu vou posicionar aqui para que seja a minha direcional de operação. Vamos colocar lá uma média móvel de 20 períodos. Ela está aqui na cor verde, vamos destacar ela, né? Eu gosto bastante disso. 20 períodos, eu gosto da exponencial, vai exponencial, aparência. Eu vou colocar na cor amarela para ficar bem destacado. E a partir daí nós temos esta configuração aí, tá? Bom, então vamos começar a procurar aqui, por oportunidade, vamos pegar um começo de dia, ó, aqui é o começo de um novo dia. Que dia que é esse? Dia 15 de setembro, olha lá, a média móvel está aqui. Vamos observar o mercado trabalhando na média. Nós precisamos que ele se distancie e retorne até a média. Ó, muito bem, então nós temos aqui, ó, o candle, próximo candle aqui bem pertinho da média móvel. Vamos ver se tem aqui até 100 pontos, desse ponto até a média móvel. Ó, temos 128 pontos, tá? Ó, desconfigura, mas dá pra gente considerar, até porque tem um padrão bonitinho aqui. Vamos imaginar que deu certo aqui, só pra gente exemplificar o nosso ponto de entrada aqui. Olha lá, se der entrada aqui, como vai ser? O stop vai ficar na máxima do candle e a entrada neste ponto. Então ficaria mais ou menos configurado deste jeito aqui. Como é que eu vou calcular o meu alvo? Pode pegar a ferramenta de projeção, você marca lá onde seria seu stop, arrasta até o seu ponto de entrada, soltou. O que nós vamos ter aqui? 100%, né, que é o tamanho, ó, deu até entrada, ó, deu entrada, vamos lá. 100%, então o alvo fica a mesma projeção que seria o seu stop. A partir daí a gente vai observando o trade na sequência, ó, bateu no nosso alvo, tá vendo? Então retornou a média e fez o pequeno recuo, impulsionou o elástico para dar a operação. Então deu a operação aqui. E aí o que nós temos aqui? Nós temos uma operação de 465 pontos, tá? Então vamos seguir aí. Aqui fugiu um pouquinho do padrão, né? Foi mais do que 100 pontos, mas funcionou. É mais como exemplo para vocês entenderem. O legal é a gente obedecer aquela primeira regrinha lá. Os testes que eu fiz funcionaram melhor quando o candle se aproxima pelo menos 100 pontos da média móvel. Então vamos procurando aqui, ver se tem mais retorno à média, ó. Se distanciou, retornou até próximo da média. Agora vamos tentar obedecer, né? Se tiver 100 a gente entra, senão a gente não entra. Quanto que tem? 105, olha a tentação, 105 pontos. 103, não vamos entrar não, mas se entrasse funcionaria? Deixa eu ver aqui, ó. Não funcionaria, ele retornaria, tá? Então é bom obedecer. Esse aqui tem quantos pontos até a média? Bem próximo da média, né? Ó, 74 pontos. Eu vou configurar aqui uma ferramenta para a gente fazer isso de uma forma mais rápida. Muito bem, a partir de agora eu vou usar aqui a ferramenta risco retorno para fazer isso aqui ficar mais bacana para se identificar. Olha só. Então o que nós tivemos aqui? Tem uma entrada nesse ponto, entrada no rompimento, né? O alvo fica aqui embaixo. E aí, atingiu, foi estopado, ó, deu stop, tá vendo? Então, não funciona a todo momento, tá? Olha só, um stop de 190 pontos. E aí, talvez teria sido interessante aguardar esse movimento, né? Esse toque na média móvel. Na sequência, o stop aí, mas tudo bem. Então olha só, candle tocando na média, a gente segue aí, ó, retorno à média, tendência continua de baixa, média apontando para baixo. Mais um candle que tocou lá e deixou um recuo, então habilitando entrada aqui pra gente. Vamos marcar aqui também, se ele for rompido, stop lá em cima, alvo aqui embaixo. Na sequência, ó, ativou a nossa entrada e pegou o nosso alvo aqui embaixo. Quantos pontos aqui? 260 pontos, tá? Então 190 de stop aqui, 260 aqui, estamos positivo.
certo? Eu vou dar um pulo aqui mais para frente porque já está fugindo do horário que eu gosto de operar, tá? Então vamos adiantar um pouco mais, ó, já estamos num outro dia. Ó, isso aqui é um distanciamento, já abriu com gap, quis retornar. Nesse retorno aqui, quantos pontos ficou da média? 160 pontos, desabilita. A gente aguarda um próximo movimento, olha lá. Fez retorno na média aqui de novo, ó. Tocou a média, 92 pontos. Então, nosso gatilho está ativado. Entrada nesse ponto. Alvo lá embaixo. Mais 2 candles. Bateu no nosso alvo novamente. 530 pontos, tá? Então, um trade de 530 pontos. Às vezes a gente tem a média aí, nos meus operacionais eu gosto de buscar a média de 250 a 300 pontos, aí você vai variar a quantidade de contrato. Aqui, operando com um contrato, você bate aí 500 pontos tranquilamente, né? Muito bem, ó, seguindo no mesmo dia, isso aqui foi dia 16, olha só que bacana operar desta forma. Ó, o gráfico buscando um retorno nas médias. Ó, tocando média. Aqui é o seguinte, ó, chegou próximo da média, tocou a média. Ah, e como é que eu sei em qual que eu posso entrar? O que você vai fazer? Você vai posicionar um gatilho de entrada aqui, ou seja, uma ordem, no caso de venda. Ó, posicionou a ordem de venda aqui, sempre 10 pontinhos que é rompimento. Ó, não pegou, você sobe para o próximo candle. Se o próximo romper, ó, não rompeu, continua lá em cima, sobe a sua ordem. Agora, se ele romper e perder lá para cima, aí já é reversão, você não tem mais entrada. Olha lá, a partir daqui já não tem mais, tá vendo? Já não dá mais para você considerar, apesar de ainda estar tocando, né? Mas a média já tá virando, mais um candle que ela virar aqui já não tem mais entrada. Ó, aqui já teria, né? Ó, se tivesse posicionado aqui, teria entrada. E ela não virou. O que acontece aqui? A gente faz o nosso posicionamento, ó, stop na máxima, entrada, alvo aqui embaixo, bateu lá, tá? Então olha só, transitou pela média e trouxe aqui pra gente mais uma operação com bastante sucesso. O que aconteceu aqui? 270 pontos. Vocês verem que de tudo que eu tô mostrando aqui, nós pegamos um stop até agora, né? É muito bacana, muito assertivo aqui. Muito bem, então setup aí muito bacana. Eu mostrei aqui 2 dias para vocês, sempre operando dentro dos horários que eu gosto, né, que é a parte da manhã. Dá para pegar 1, 2 trades basicamente. Deixa eu tentar pegar um outro dia aqui. Abriu próximo da média, mas não dá. Eu gosto de deixar ele distanciar e depois voltar até a média, quando ele sai muito longe, ó. Abriu aqui, andou pouco, foi próximo da média, né? Então, a gente ficaria atento. Se eu quisesse operar aqui, dentro das configurações, ó, o candle chegou a 34 pontos da média móvel. Se eu quiser, posso aqui, ó, perder o mínima, faço a entrada. Olha lá, ó. É clássico, gente, é clássico. Isso aqui é muito bacana de operar. Então, olha lá. Perdeu mínima, deu entrada, bateu, já veio aqui no alvo sem grandes problemas, né? E aí ele já se distancia. Eu não vou nem ficar falando valores aqui, ó. Ele se distancia novamente, você fica já atento, ó. Retornou até a média móvel, só que a média móvel está começando a virar, já fica meio perigoso, mas tudo bem. Chegou perto da média, chegou. Se houver o rompimento, tem operação. Então olha só, foi lá em cima, tocou, veio. Deixa eu ver aqui se chegou a ativar o gatilho. Não ativou, tá vendo? Não ativou, você pega a entrada e põe na mínima do outro candle. Se ele for rompido, ó, foi rompido. Muito rompido. O que aconteceu aqui, ó? Stop lá em cima, alvo aqui embaixo, trade ativado, alvo atingido lá embaixo. Olha só. 460 pontos. É um setup infalível? Não, não existe isso, gente. Não existe, tira da cabeça. Não existe setup infalível. É um setup que acerta bastante. Ele dá um resultado muito bacana. E eu gosto de colocar o 1 para 1 justamente por causa disso. Porque o grande nível de acerto dele
Então você acerta, você vai lá, acerta 3, 4 trades, erra um. Como a proporção é de 1 para 1, você vai estar sempre na vantagem quando operar esse tipo de setup. Olha só, agora um na compra. Abriu já longe da média, ele já vai caminhando em direção à média móvel. Chegou perto da média móvel, a gente já começa a fazer os nossos cálculos. Ó, chegou perto, quanto? 90 pontos. 90 pontos nós já temos trade ativado. Deu ativação no trade? Não. Desce para o próximo candle. Deu ativação? Não. E o próximo candle tocou. Desce para ele. Estamos aguardando. E aí, olha que exemplo bacana. Ó, falei que não tinha stop. Não tinha tomado stop. Tinha tomado um só? Tem stop sim. Olha só. O que aconteceu? Ativou a compra. O stop ficou aqui embaixo. O que ele fez? Veio cá e estopou 340 pontos. Tem stop também. Com certeza tem stop. Mas olha só. Tem stop, tocou. Mas da mesma forma nós temos um gatilho ativado aqui, ó. Estopou e eu já fico pronto aqui. Deu entrada, ó, veio aqui embaixo, voltou, acabou de ativar. Aqui é legal, uma coisa que eu gosto bastante é quando você tem uma entrada desse jeito que o candle, ó, ele veio aqui embaixo, voltou e ativou a entrada. Ativou a entrada, no fechamento dele eu já pego o stop e venho para a mínima dele. Ele vai funcionar como uma barreira de proteção aqui para mim, ó. Tá lá, ó. E agora, o que aconteceu com esse trade? Vamos tomar stop, 2 stops no mesmo dia? Será? Olha lá, operação sucesso. Olha que legal. Aí tem que ter paciência e tem que ter estômago para segurar a operação, né? Olha só, vamos stop aqui. Só a nível de curiosidade, tomamos um stop de quanto que eu falei para vocês? 340 pontos, foi o stop que nós tomamos. E agora, na recuperação, nós pegamos quantos pontos? 810 pontos, tá? Bem recuperado o prejuízo. Gente, é isso aí. Não vou ficar mostrando mais. Eu acho que cabe a vocês agora estudarem, testarem. A técnica tá aqui. Volta no comecinho do vídeo. Olha com bastante calma quais foram as métricas que eu coloquei. Um setup que eu gosto de operar bastante, mas eu não opero muito no day trade. Eu gosto de operar mais lá no swing trade, nas ações. Eu acho bem conservador operar esse tipo de setup em ações. Mas vocês viram que no day trade, conscientemente, você consegue fazer uma grana também, certo? Cara, é o seguinte, agradeço muito, espero ter ajudado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se for inscrito, deixa aquele like. Se você gostou realmente, eu acho que vai ser bastante proveitoso para você, certo? Se inscreve no canal, deixa o like, todo aquele processo. Muito obrigado por ter ficado comigo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!